Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui nesse dia 17 de fevereiro de 2022. Eu queria mostrar para o irmão, para a irmã, algumas profecias a respeito da destruição de Jerusalém. A começar pelo profeta Daniel, que falou a respeito da destruição da cidade. O nosso Senhor Jesus falou algumas vezes também. E segundo tudo que o nosso Senhor Jesus ele disse e que o profeta Daniel também pelo Espírito Santo profetizou, a cidade e o santuário seriam destruídos, ou seja, a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos. Outra coisa também, seu fim seria com uma inundação. Seria com uma inundação o fim de Jerusalém. Outro detalhe da profecia. Os judeus que não se arrependessem haveriam de perecer, pereceriam. Também, a cidade seria sitiada e cercada de trincheiras. Outra coisa que estava profetizado: a cidade e seus filhos seriam derrubados. Mais uma coisa também: não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Outro detalhe das profecias a respeito do que aconteceu com Jerusalém em 70 depois de Cristo. A casa ficaria deserta e não veriam mais o Senhor, até aquele dia que haveriam de reconhecer Jesus como rei. Outro detalhe também, Jerusalém seria cercada de exércitos. Mais um detalhe, a desolação de Jerusalém chegaria. Mais um detalhe, os dias da vingança viriam. Outra coisa que a profecia dizia: haveria aperto na terra e ira contra o povo de Israel. Outra coisa também, cairiam ao fio da espada, seriam mortos ao fio da espada. E seriam levados cativos por todas as nações até que o tempo dos gentios se completassem. Ora, meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui a respeito do que está profetizado e eu vou mostrar com 5 textos, ao todo 18 versículos, estas verdades que eu acabei de dizer aqui. Eu vou mostrar onde está escrito tudo isso, que haveria de acontecer a Jerusalém e como de fato aconteceu. Mas antes de mostrar nas Escrituras tudo isso, a profecia a respeito do que haveria de acontecer com Jerusalém, eu vou mostrar também o porquê. Eu vou falar aqui o porquê. Primeiro, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, eles eram culpados. Outra causa, eles não conheceram o tempo da visitação. Os judeus não conheceram o tempo da sua visitação. Outra coisa também, a medida dos seus pecados estaria cheia.
no momento da destruição. A medida dos pecados do povo de Israel estava só aumentando há muito tempo. E no momento da destruição da cidade, ela estaria completa, estaria cheia. Outra coisa, por causa de todo o sangue justo derramado. Foi muito sangue justo derramado dentro de Jerusalém, na terra de Israel. Outra causa, porque mataram os profetas e apedrejaram os que foram enviados a eles. Jerusalém, o povo judeu, matou os profetas. Apedrejou os que foram enviados. E mais uma causa, porque não quiseram o amor de Jesus. Jesus quis reunir eles, Jesus demonstrou todo o amor, um amor de tal maneira por eles. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Por isso, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo e todas estas coisas que foram profetizadas pelo profeta Daniel e pelo próprio Senhor Jesus se cumpriram. Agora vamos aos textos, vamos mostrar os textos. E eu não vou comentar muito, mas eu queria que eu vou ler devagar, eu queria que você prestasse atenção em cada palavra e que o Espírito Santo fale em teu coração, meu irmão e minha irmã. Daniel 9, 26 diz: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. Ou seja, aqui está claramente que a cidade seria destruída e também o santuário seria destruído. Vamos agora aqui para Lucas capítulo 13. Veja o que está escrito. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sob os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Veja que Jesus dizendo que eles iriam perecer, da mesma forma que pereceram os 18 galileus, que não eram mais culpados do que todos os homens de Jerusalém, Jesus está dizendo. Nós podemos ver também aqui no livro de Mateus, aliás, Lucas 19, 41. Vamos em Lucas 19, 41 primeiro. Diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Olha aí, meu irmão, minha irmã, em Lucas, nós tínhamos que ler aqui antes de Mateus primeiro. Veja Jesus dizendo, profetizando que Jerusalém seria sitiada, que ela seria cercada, que os inimigos cercariam ela de trincheiras. E tal por quê? Porque Jesus visitou eles, o próprio Deus os visitou e eles não conheceram o tempo da visitação. Não foi por erro de Deus, foi por erro deles, porque a profecia das 70 semanas, que está escrita em Daniel, mostrava o tempo exato em que o Messias viria visitá-los, em que
o Filho de Deus estaria na terra, mas eles não conheceram. Então, ao invés de vir a paz, viria a guerra para eles. Agora sim, vamos lá em Mateus 23. Mateus 23, eu vou ler a partir do versículo 32. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, Jerusalém que mata os profetas, olha a causa aí. E veja Jesus dizendo que quis reunir eles, ajuntar eles debaixo das suas asas. Eles recusaram a proteção de Jesus, eles recusaram o amor do Senhor Jesus, que podia trazer a paz a eles. Então, eles não veriam o Senhor Jesus mais até o dia em que eles reconhecerem. Isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor, que eles vão reconhecer Jesus como seu rei. Agora, para fechar, vamos ler em Lucas 21, versículo 20 até o 24, onde o Senhor está predizendo outra vez a respeito do cerco a Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Graças a Deus, nós estamos vivendo no tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios vai se completar quando Jesus vier para Israel, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Até lá, os judeus estão aí espalhados pelas nações. Por mais que voltem muitos judeus para Jerusalém atualmente, muitos têm voltado das nações, mas ainda existem muitos judeus espalhados pelas nações. Porque, como Jesus profetizou aqui, se cumpriu. Os exércitos romanos destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, houve vários prenúncios nos anos anteriores. À medida que ia se aproximando o cumprimento dessa profecia, houve vários prenúncios, muitas coisas que aconteceram, mas o povo judeu não atinaram para isso e sofreram essa destruição. Segundo Eusébio, dizem, que Eusébio de Cesareia, um historiador cristão, se não me engano, do século IV depois de Cristo, ele conta que os cristãos que conheciam as palavras de Jesus, da igreja de Jerusalém, eles fugiram antes da destruição. Como Jesus está dizendo em Lucas, os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Segundo Eusébio, e eu acredito nisso, que eles fugiram de Jerusalém e foram salvos. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque existem várias profecias de coisas que vão acontecer a esse mundo, profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos e outras que vão se cumprir. Mas eu noto que muitas pessoas, inclusive muitos que frequentam as igrejas, estão como que estivessem dormindo, um sono, e não estão apercebidos. Jesus virá como vem o ladrão, pode ser ainda hoje. E nós precisamos colocar nossa atenção na palavra de Deus e esperar o nosso Senhor. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.